Olá, todo mundo. Hoje a gente tem aqui com a gente a Bruna Lopes. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Bruna. Primeiro eu queria agradecer o convite, mas eu vou fazer uma breve apresentação, porque hoje o tema ele sai um pouco do comum do que a gente vem conversando, que é sempre muito, né, imigração, aspectos técnicos, revalidação de diploma, mas existem algumas coisas que acontecem durante essa jornada de transição que às vezes a gente não dá a devida importância e que se a gente se preparar adequadamente, o impacto pode ser muito positivo para todo mundo que está nesse processo de transição. Então, a escolha da Bruna hoje, ela vem muito nesse ponto que a gente sabe que para profissionais da área da saúde é um tópico extremamente importante, a preparação financeira, por causa de student loans ou exatamente porque o processo é muito custoso. O legal é que a Bruna aqui, ela também, de certa forma, está relacionada com o processo, já que o marido dela é médico, a transição dela para os Estados Unidos, conheço um pouco da história, ela vai contar aqui para a gente um pouquinho também, que lá atrás já foi relacionada à profissão do marido dela e agora permanentemente também, que eles fizeram essa mudança, né, permanente para os Estados Unidos. Mas trazendo um pouquinho para todo mundo, Bruna, que está aqui com a gente hoje, né, a Bruna é advogada no Brasil. Hoje ela é especialista em educação financeira nos Estados Unidos e ajuda imigrantes e pessoas de todo mundo que estão nos Estados Unidos a fazerem a construção do crédito norte-americano, né, nos Estados Unidos, que é algo que é muito específico para o país, não é algo que nós, brasileiros, aqui estamos acostumados a ouvir, né, é muito diferente a forma como, e é curioso, né, porque no Brasil a gente está acostumado com uma coisa que às vezes a gente nem tem tanto conhecimento, mas que é algo extremamente rico e que, curiosamente, conversando com a Bruna na primeira oportunidade que a gente teve de se conhecer, ela, inclusive, mencionou que muitos americanos que crescem, nascem e moram nos Estados Unidos também não têm conhecimento disso. Então, a ideia hoje é a gente bater um pouco de papo e entender como que a gente constrói o crédito nos Estados Unidos, quais são os benefícios disso e como que essa preparação pode impactar positivamente para todo mundo que está executando essa jornada ou para quem, inclusive, está planejando ainda executar essa jornada. Então, eu vou começar já fazendo uma pergunta, né, Bruna? Como é que você chegou nos Estados Unidos e como é que vem essa história toda, né, de uma advogada que começou a trabalhar aí no mundo um pouco financeiro? Oi, Ana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui falando para o público da MIG. Eu sei que são pessoas muito qualificadas e que, assim como aqui em casa, né, foi o nosso caso, a nossa família, a gente migrou não porque a vida no Brasil era ruim, mas porque a gente tinha crenças e valores e a gente tinha uma visão de futuro diferente daquela que a gente via que estava sendo construída, né? O rumo que o país estava tomando. Então, é muito, muito satisfatório poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história de Eu conhecimento que agradeço. com esse público e contigo. E, bem, eu caí de paraquedas, na verdade, no crédito, né? Eu sou advogada de formação no Brasil, me formei na PUC, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em 2006. Me especializei na Itália em contratos, então, na verdade, a minha área era toda, né, 100% jurídica, nada financeira, apesar de eu sempre ter gostado muito dessa parte financeira. E aqui em casa, como tu mencionaste, né, meu marido, ele é médico, então a gente dividiu as tarefas. Ele nunca gostou muito de estudar investimentos nem nada, então essa parte de dinheiro sempre ficou comigo para estudo, porque eu sempre gostei muito. Meu pai investe na bolsa desde o tempo que tinha que fazer, mandar fax, então Ligação. faz muito tempo. E, e aí o que que aconteceu? Nós mudamos para os Estados Unidos pela primeira. Eu já fiz intercâmbio há muitos anos atrás, de high school, e depois a gente voltou por causa do meu marido, para ele fazer um fellow de pesquisa no Colorado, numa cidade muito pequena, e ele veio com um visto de trabalho, mas o meu visto era um visto de esposa. Então eu virei mulher de médico real oficial, assim, e eu não podia trabalhar. Aí eu tive que me ocupar de alguma forma, fiz algumas amizades, e foi através do meu grupo de amigos, né, que eu me deparei com o assunto do crédito aqui nos Estados Unidos de uma forma muito inusitada. Uma menina a gente estava numa roda assim, numa lareira externa, e a menina chegou, perguntaram como é que estava o relacionamento dela, ela disse que tinha terminado porque o namorado tinha um crédito ruim. Eu não entendi, eu falo inglês super bem, mas assim,
não fazia sentido, né, para mim alguém terminar por causa de crédito. Eu fiquei Teve achando que até era alguma um gíria que eu não questionamento. conhecia. Eu não entendi, eu não tô sabendo falar inglês, né, aqui agora. Eu achei que era alguma gíria que eu não estava entendendo, assim. No final das contas, na minha cabeça, eu concluí que o cara era um safado. Tipo assim, não tinha crédito na praça, tava com o nome sujo no sentido de, tipo, de ter se queimado fazendo alguma coisa. E aí, depois de uns dias, eu fui conversar com uma outra amiga e ela me falou, não, Bruna, efetivamente, ela tá falando de crédito, histórico de crédito, a pontuação de crédito dele é ruim. E aí fiquei mais perdida ainda, pedi para ela me explicar. E aí eu fui atrás porque eu tinha muito tempo. Eu não podia trabalhar. Então eu tinha tempo, né? O Renato ia para o hospital às 5h30, 6 horas da manhã, às vezes chegava do hospital às 11 horas da noite, e porque ele ficava fazendo pesquisa, ia para o Cadáver Lab e tal. E então eu tinha muito tempo nas minhas mãos. E eu comecei a estudar esse assunto, comecei a trazer o que eu estava aprendendo para os meus amigos americanos lá do tempo do intercâmbio e vi que eles não entendiam. Tive a oportunidade de conversar com alguns financial advisors, que são pessoas que cuidam de volumes, quantias grandes de dinheiro aqui nos Estados Unidos. Né? Então, normalmente médicos têm financial advisors, dentistas ou empresários. Você tem que ter múltiplas centenas de milhões assim para valer a pena ter o seu próprio financial advisor. E aí eles me explicaram, eu ouvi da boca de um deles algo que eu achei muito importante e eu gravei aquilo em pedra, porque efetivamente fazia sentido. Ele disse, Bruna, você já viu tudo, você já estudou tudo sobre isso. Aí eu falei, sim. Ele disse, mas você não estudou a origem, você precisa voltar na origem histórica, porque você já está entendendo todas as partes, mas o que está faltando você compreender é da onde ele surgiu, e por isso que ele é tão complicado. O credit score surgiu aqui nos Estados Unidos para auxiliar os bancos com o problema que eles estavam tendo na época, há muitos anos atrás, logo depois da Segunda Guerra Mundial, de avaliar o crédito das pessoas. Então, ele não foi criado para as pessoas. E ele só vai ajudar os bancos se as pessoas não tiverem um crédito tão alto, uma pontuação tão alta. No momento que elas têm a pontuação muito alta, elas têm acesso às melhores taxas. Então, o sistema, ele de fato é feito para ser confuso, porque ele não foi feito para ajudar. Ajuda, obviamente, que se você tiver uma boa pontuação, você vai ser muito beneficiado. Né? A gente tem uma frase aqui nos Estados Unidos que vocês vão ouvir da boca de todo empresário: aqui é mais importante você ter crédito do que dinheiro. O É o crédito, que você ele abre portas. virou um aspecto social ali, né, nessa roda É, ali que você estava conversando. Você mede a pessoa não assim porque ela tem 1 milhão ou centenas de milhares de dólares na conta, mas porque ela tem um bom crédito. é. Porque a pontuação de crédito, ela não é utilizada hoje em dia apenas para você conseguir linhas de crédito. Eles usam para absolutamente tudo. O prêmio do seguro de vida aqui, ele é avaliado em cima, ele leva em consideração o credit score. Se a pessoa tem um score ruim, o prêmio do seguro de vida dela vai ser mais alto, ela vai pagar mais. Então, assim, ele de fato, ele permeia todos os aspectos da vida aqui e era um ponto muito pouco falado. E daí, quando a gente voltou para o Brasil, e quando nós imigramos de vez em 2023, né, a gente vinha em 2020, aí pandemia, suspendemos os planos, aí viemos de vez em 2023. Eu comecei a ajudar alguns brasileiros perto da cidade que eu morava, na verdade, que na cidade que eu estava era tão pequena que só tinha gente de brasileiro, mas tinha uma comunidade de brasileiro grande que trabalhava numa fábrica de carros. E aí eu vi que eu precisava botar este conhecimento de forma organizada em português, porque eu tinha ajudado já muitos americanos, só que era injusto eu ajudar quem menos entendia e mais precisava, porque o americano ele não entende, porque eles também, a gente acha que eles têm educação financeira, eles têm um pouco mais do que a gente, mas é pouco mais, eles entendem mais para onde o dinheiro deles está indo, eles entendem mais dos impostos que eles pagam, porque aqui é muito mais às claras, mas eles não têm muita educação financeira. Agora, o brasileiro, ele chega aqui, ele precisa se adaptar à cultura, ele precisa se adaptar a, né, refazer rede de apoio, ele precisa entender das leis, das regras e do sistema de crédito. É muita coisa. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar de fato, ajudando brasileiros a entenderem o funcionamento desse sistema e a construir esse credit score aqui. E o que é muito curioso, né, Bruno, esse ponto que você mencionou, às vezes a gente sai
do nosso país, e muitas vezes tem pequenas coisas que a gente ainda nem conhece da nossa própria cultura, que a gente cresceu, viveu e teve tudo aquilo. Então, quando a gente usa muito, né, o termo de transição profissional, né, não é só a imigração. A imigração é um aspecto de toda essa jornada. Então, você tem toda uma adaptação cultural, e a cultura não só com costumes, né, mas com todas essas questões, como você falou, impostos, finanças, casa, carro, colégio, né, você tem filhos, né, adaptação de escola, qual que é o melhor lugar que eu posso morar, porque também tem uma questão de outro assunto, né, mas assim, onde você vai morar determina quais escolas públicas seu filho vai poder frequentar, e por aí vai, né, transporte, logística, que tudo isso é muito diferente. Então, assim, muito mais, assim, fazendo esse parênteses aqui, porque eu acho que o propósito do seu trabalho, que a gente vai falar um pouquinho adiante, é muito legal, que é de alcançar essas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de aprender isso e ver como que você vai ajudá-las, né? E isso me leva a uma pergunta, que eu acho que, assim, que é o conceito, né? O que é o credit score, né? E como que isso é importante para não só o imigrante, mas para qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos e que vai precisar comprar coisas e adquirir bens, vamos colocar assim. Então, o credit score, ele é, como o nome mesmo diz, ele é uma pontuação de crédito que tem uma variação de 300 até 850. Isso quando a gente fala do credit score pessoal. Não vou entrar no mérito do credit score pessoa jurídica, porque é completamente diferente, é outra história. Mas ele vai de 300 até 850. Cada faixa dessa pontuação, ela equivale a uma pontuação pior ou uma pontuação melhor. Então, quando você vai de 799 até os 850, você tem um crédito excelente, você tem um crédito muito bom quando você está acima de 740 até 799, depois é um crédito bom de 680 até os 739, e, enfim, e aí depois do bom para baixo, aí você já começa a ter muitos problemas. E ele é utilizado, ele é criado, ele foi criado através de um algoritmo. Lá atrás foi feito uma empresa que se chama FICO, né, a Fair Isaac Corporation, que construiu esse algoritmo. Então ele pega dados que são fornecidos. Hoje em dia o fluxo é o seguinte: as instituições financeiras encaminham para as agências de crédito, principalmente três aqui nos Estados Unidos, Equifax, TransUnion e Experian, as informações das linhas de crédito de cada pessoa. Essas informações são compiladas num relatório. Este relatório é enviado ao FICO e o FICO coloca essas informações num algoritmo que monta essa pontuação de crédito. Então, toda vez que uma linha de crédito sua é informada, né, mês a mês, conforme você vai pagando, e aí vão ser sempre em datas diferentes, porque cada conta tem um vencimento num dia, essa informação vai para o birô de crédito. O birô de crédito faz esse relatório e envia para o FICO, e o FICO transforma isso num número, que é o credit score. E quando ele pode variar, assim, então ele varia mensalmente, mas ele deve variar diariamente também. Então você pode ter num mês um bom crédito e no próximo mês isso ter ido, não necessariamente assim direto, né? Mas ele pode variar constantemente. Não, ele pode variar muito de um mês para o outro, a depender do que você faça. Muito, principalmente para baixo, né? Porque como eu falei antes, o crédito ele foi criado, o credit score ele foi criado para ajudar os bancos. Então a subida não é tão rápido quanto a descida. E esse é o problema que muitas pessoas têm aqui. Às vezes as pessoas constroem o credit score aqui muito mais na sorte do que na estratégia mesmo, né? Você no conhecimento, você não entende as regras do jogo, você vai fazendo, principalmente quando você tem poucas contas ainda, é mais fácil porque você fica mais limitado ali. No momento que você vai, né, crescendo aqui no país, você vai abrindo novas linhas de crédito, você vai pegando carro financiado, receber uma oferta de um cartão de crédito melhor, e você vai crescendo aqui, a chance de você cometer erros. E parece lei de Murphy, mas normalmente os erros são cometidos assim
30 dias antes de você dar a entrada no closing da sua casa, que aí você precisa daquela pontuação, porque aquela Eu sei. pontuação, ela que vai dizer quanto você vai pagar de juros no financiamento. Então, a sua pontuação de crédito aqui, ela que dita quanto você vai pagar de juros no financiamento do seu carro, de juros no financiamento da sua casa, de juros no financiamento do seu student loan. A sua pontuação de crédito, ela vai ditar quanto de juros vai ser ofertado para você. Quanto mais alta, mais baixa essa pontuação. E chega ao ponto de quando você tem uma pontuação excelente, então ali acima de 799, a taxa de juros aplicada, ela muitas vezes é abaixo da inflação, ou seja, o banco ele está perdendo dinheiro. Por Então isso que imaginem, o sistema que é por feito para os isso, bancos, então, por isso que o sistema ele não é claro e ele é cheio de pega-ratões, porque as pessoas elas costumam ficar numa faixa em que sim, você consegue analisar, porque lembra que você tem um relatório de crédito e aí em cima desse relatório é construída a sua pontuação. Então você tem uma pontuação, mas você também tem um relatório. Eles conseguem ver que a sua pontuação não é tão boa, mas o seu relatório mostra que você paga tudo em dia. A pontuação mostra só que você não entende as regras. E aí, a pontuação e não o seu relatório é o que dá o aval ao banco de dizer: bom, eu posso sim te emprestar esse dinheiro, mas já que a sua pontuação não é tão boa, você fica limitado a essa taxa de juros aqui. eu não vou perder Então, dinheiro, né? eu Assim, o tenho banco, né? eu tenho uma mentorada que ela agora renegociou o carro, não renegociou não, ela vendeu um carro que ela pagava, que ela quitou o carro dela e ela pagava quase 20% anual de taxa de juros no financiamento desse carro, que foi um carro que ela comprou logo que ela chegou aqui. E aí ela construiu o score dela e agora ela comprou um carro zero, um Mercedes zero, e tá pagando 3,8% de juros ao ano. A inflação está em 4,5%. Então, Ou assim, o banco seja, está perdendo dinheiro, né? exato. Ela disse, ela falou, eu nem ia financiar, mas a hora que porque ela achou que a taxa de juros ia virar alta de novo, ela já estava esperando, ela não estava. Eu falei, não, Dani, vai tá bom, fica tranquila que eu tenho certeza que você não vai passar por isso de novo, né? Tá construído, tá direitinho, tá consistente. Mas ela estava preparada para pagar à vista. Quando eles disseram quanto ela ia pagar de taxa de juros, ela falou, nossa, eu vou financiar o máximo que eu puder, Mas o que eu puder, porque o né? O dinheiro, resto ela disse, investe. eu vou deixar o dinheiro investido e eu vou praticamente pagar a parcela. O carro vai se pagar, ele vai sair de graça no Isso. final das contas. Muito legal isso. E, assim, isso me leva. Você basicamente já respondeu a uma pergunta que eu acho que talvez seja. Assim, a gente já entendeu, né? O crédito, o que, que ele é. Mas por que, que uma pessoa precisa se preocupar em ter uma boa pontuação de crédito? A gente falou sobre essa questão da taxa de juros, mas o que, que isso ajuda a pessoa, né? Eu acho que seria legal você falar um pouquinho, talvez até de casos que você tenha como essa sua mentorada, mas se a gente conseguisse resumir assim, né? Por que, que eu preciso me preocupar com isso? Porque não apenas de crédito vivem as portas fechadas do credit score. Obviamente que quando você tem uma pontuação boa, você vai ter acesso a melhores taxas de juros quando a gente fala de financiamento. Mas, por exemplo, se você tem filhos e você quer morar num bom distrito escolar, num distrito escolar A, que são notas boas, são escolas públicas muito boas, é muito comum que na hora que você for aplicar, você for submeter a sua aplicação para o imóvel, eles façam um credit check para ver a sua pontuação. E se você não tiver uma pontuação mínima, você incorre em dois riscos aí. Um deles é de você ter a sua aplicação negada. E outro é você deixar muito dinheiro preso. Tá. Eu tive uma Um deposit, palestra. né? Um security deposit muito grande, como se Muito fosse. grande. Eu participei de uma palestra para brasileiros que estavam aqui fazendo uma viagem de negócios, e um dos empresários que era palestrante também, ele interviu até na hora que eu estava falando disso, e ele disse, eu quero dar o meu depoimento. Ele é um empresário da área de realtor aqui, então ele investe em imóveis, ele tem muitos imóveis para locação, e ele disse que tinha uma casa que ele estava querendo alugar rápido, assim, e apareceu uma aplicação e o credit score da família estava em 640, 630, estava baixo. E aí o que ele fez?
ele não fez o contrato de 1 ano, ele fez um contrato de 7 meses e a família teve que dar 5 meses de seguro. Então, eles pagaram 5 meses e mais o primeiro aluguel. Ou seja, Tudo, né? praticamente todo o valor. E eles até ofertaram para ele pagar os 7 meses numa tacada só. E aí ele disse: não, porque eu não sei se essas pessoas não vão vandalizar, né? Eu preciso ter um dinheiro guardado, porque se elas fizerem alguma coisa no imóvel, esse dinheiro tá aqui comigo para ser utilizado para fazer reparos no imóvel. Então, essa família alugou esse imóvel numa região escolar muito boa. Em vez de fazer um contrato de 1 ano, fez de 7 meses, vão ter que renovar ali depois e provavelmente ele não vai liberar aqueles 5 meses ali, vai seguir aquele dinheiro preso. E eles tiveram que pagar mais o primeiro aluguel. Então, 6 aluguéis numa tacada só. Né? Quando a gente faz a Um gasto conta, super alto, né? aluguéis de 4 mil. Então, 6 vezes 4, 24 mil dólares presos para uma família. E nesse caso, nem era uma família que estava chegando, era uma família que estava trocando de estado. Agora, a gente que quando vem do Brasil para cá, todo o nosso bolo, eu brinco que a gente divide por 6, né? Então a gente chega com um bolo e faz assim. Pega uma fatia, né? Ele vira uma fatia. Então você deixar uma fatia muito grande desse bolo, que é o nosso start de vida aqui, preso por falta de pontuação, dói. Dói no bolso, dói na alma mesmo. Além disso, hoje em dia o credit score ele é utilizado também, como eu falei, para cotação de seguro de vida. Então, se você vai fazer seguro de vida, que é uma coisa que eu recomendo super para qualquer pessoa que pisar aqui, fazer do casal, e não é aquela coisa que às vezes a gente faz no Brasil, só um trabalha, ou né, a renda vem mais de um, vou fazer só de um, porque a gente não tem rede de apoio aqui. Então, se acontece alguma coisa com qualquer um dos dois, o outro vai precisar parar, ainda que seja por pouco tempo, ou vai ser mais dispendioso. Então, tem que ter. Mas isso é outro assunto, não é da minha seara, mas até o prêmio, né, até o valor que você vai pagar pelo seu seguro de vida aqui, ele está intimamente ligado ao credit score. Se você tem um score mais alto, você vai pagar menos. Então, hoje em dia, você usa credit score para praticamente tudo, para aluguel, para seguro, para linhas de crédito, para. Olha, até Sim. emprego. Dependendo do emprego, se a pessoa vai trabalhar se ela trabalha com dinheiro, né, voltado para mercado financeiro, você precisa ter um score bom, eles não contratam. Isso é uma coisa muito comum na cultura americana, ter esse background check, né? Que não é Sim. necessariamente algo que é muito feito no Brasil. Então, assim, eles podem checar basicamente o que eles quiserem de você. Isso, aí eu até pensei numa coisa aqui agora. É um registro público isso, ou você precisa de algum acesso para poder saber o crédito de uma pessoa? Pessoa física não consegue saber o crédito de outra, a não ser que você dê acesso, né? Mas você não consegue. Agora, as lojas, e isso é uma máquina de imprimir dinheiro que a FICO criou, as instituições financeiras, as imobiliárias e tudo isso, elas têm acesso, porque elas têm cadastro, e custa 3 dólares e 50 por relatório Que eles pedem. Então, se você tiver uma instituição financeira, uma imobiliária ou uma seguradora, eles fazem um cadastro, eles conseguem puxar. Mas não é uma coisa que eu não consigo ver o seu, entendeu? Entendi. Então, assim, se a gente fosse resumir, né? Ele é lá de trás, da primeira história que você ouviu, ele é um aspecto social, mas ele impacta diretamente em toda a sua estabilização, vou colocar assim essa palavra, dentro dos Estados Unidos, né? Mesmo se a pessoa for morar de aluguel e fazer a residência, ou fazer um fellow, ou fazer alguma coisa, se ela precisar de pegar um empréstimo para poder fazer isso, se ela for fazer um seguro de vida, então basicamente vai impactar em toda essa jornada de estabilização e de permanência, né, nos Estados Unidos, não só para imigrantes, né, para todo mundo que habita no país. E, inclusive, falando da residência, eu tive no ano passado 2 casos de alunos que vieram assim para mim desesperados de consultoria que eu tive que fazer super a jato, porque eles vieram em maio do ano passado, porque eles iam começar a residência aqui, residência médica, e
tinham filhos, precisavam estar num bom distrito escolar e eles não estavam sendo aceitos em nenhum lugar que eles estavam aplicando, porque eles não tinham score, nenhum score. Então a gente teve que correr atrás da máquina para dar um score mínimo, porque com o mínimo eles conseguiam ser aprovados, deixando muito mais dinheiro na entrada, mas pelo menos eles conseguiam entravam ser ali. aprovados, porque eles não estavam sendo aprovados em absolutamente nada. E aí você falou uma coisa há pouco tempo atrás, assim, quando acontece uma coisa dessa, né, assim, eu fiz meu score mínimo, mas eu quero muito, eu preciso ficar nesse distrito, vou ter que despender de uma grande quantia para poder fazer isso. Mas, né, aí eu vou fazer uma afirmação que eu já sei a resposta, né, eu poderia ter me preparado antes. Então, isso não significa que você precisa estar nos Estados Unidos para poder fazer ou iniciar essa preparação. Então, conta um pouquinho pra gente. Se sim, né? Eu acho que é legal você responder. Se sim, a pessoa pode se preparar antes, independente de onde ela estiver. E um pouco do que pode ser feito. Eu sei que aqui acho que já ficou bem claro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que a Bruna tem uma mentoria, ela tem um programa onde ela ajuda as pessoas, né, certinho a fazer isso. Ela produz muito conteúdo que já ajuda, se você consumir o conteúdo dela, você já vai conseguir entender bastante sobre isso. Mas eu acho que seria legal o que você conseguir compartilhar aqui com a gente de eu posso me preparar antes, como eu faço para me preparar isso, e também se você quiser contar um pouquinho sobre a sua mentoria e como que você ajuda os seus mentorados. Claro, com certeza. Então, sim, como a Ana falou, ela já sabe da resposta, porque já conversamos bastante sobre isso. Vocês podem começar a fazer essa preparação, e eu indico muito, é conselho, aquela famosa frase que se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava, mas eu estou aqui para passar mesmo adiante essa informação de que você pode começar a fazer a construção do seu credit score ainda do Brasil, mesmo que você não tenha um prazo de mudança para cá. Um dos fatores principais na hora de fazer o cálculo dessa pontuação é o tempo de vida do seu histórico. Então, quanto mais longo for, quanto antes você começar, mais consistência, porque mais tempo vai ter daquele relatório sendo alimentado, indo para o FICO, criando uma pontuação. Sendo alimentado, vai para o FICO, cria uma pontuação. Na hora que eles forem puxar, eles vão ter essa informação mais completa, né? Seja a imobiliária, seja o banco, seja a concessionária na hora de você comprar o carro, a seguradora, se você for um seguro de vida aqui, então todos eles vão ter essas informações, né? E quanto mais longa for, melhor. Vocês podem começar a fazer essa construção do Brasil ainda. Ela não tem nenhum tipo de interferência negativa na hora de você pleitear um visto J1, um visto H, nenhum tipo de visto, tá? São o que muitas pessoas confundem isso, e aí eu gosto de deixar bem claro que o que você não pode fazer é você trabalhar nos Estados Unidos e ter renda nos Estados Unidos sem você ter permissão para receber aquela renda. Se você não ter Enfim, permissão de uma trabalho. lei migratória, né? Uma É, coisa é exigir uma lei migratória, uma, outra coisa é você. uma coisa o sistema de crédito, ele não tem nada a ver com o sistema imigratório. São duas coisas completamente diferentes. E você construir um credit score nos Estados Unidos não atrapalha, muito pelo contrário. Eu tive uma conversa com uma advogada especialista em imigração há um tempo atrás. Ela já trabalha há bastante tempo aqui nos Estados Unidos com imigração, desde 2000 acho que desde 2017 que ela trabalha com isso aqui. E ela disse que no primeiro governo Trump, quando eles foram fazer os public charges, que é na parte do pleito dos 140 ali, para ver o que a pessoa tem, se tem alguma passagem pela polícia e tudo, eles estavam checando o score das pessoas. É claro que se você nunca morou aqui, você não tem o que eles olharem. Mas se você já tem um credit score aqui construído, isso conta a seu favor, porque eles estão vendo que você está se preparando e que você está entendendo o sistema e que você, muito provavelmente, não vai chegar aqui, falhar e precisar de auxílio do governo. Então, foi um período que eles utilizaram isso, depois veio o Covid, aí bagunçou tudo, aí parou de ser utilizado, e agora nesse governo, a gente está vendo que todo dia tem alguma mudança. Eles tinham suspendido os vistos de estudante, agora eles voltaram, rede social tem que ser aberta. Então, é bem possível que eles voltem a fazer esse tipo de checagem. Então, você pode começar essa construção de antes, ela vai favorecer o seu pleito migratório, ela não vai te atrapalhar,
E ela vai favorecer principalmente o início da sua vida aqui no país, porque você vai ter mais liberdade de escolha e não vai precisar gastar tanto dinheiro, né? Deixar tanto dinheiro preso no começo. Exato, e a gente fala isso muito, né, com todo mundo que entra aqui dentro da nossa base, que acho que se a gente pudesse resumir o maior receio do governo americano é você se tornar um fardo, né, e por isso que essa importância faz muito sentido se eles voltarem também com essa análise, porque se você está bem preparado para fazer a mudança, dificilmente você vai se tornar esse fardo, porque você vai conseguir alugar casa, você vai conseguir colocar seus filhos numa boa escola, você vai conseguir ter um bom seguro, assim, tudo isso que a gente já falou resumidamente, né? Então, é uma coisa que vou colocar eu e a Bruna aqui como não advogadas especializadas em imigração, mas aos nossos olhos mais leigos, ela realmente é uma coisa que faz muito sentido ser analisada e ser considerada como sua preparação para que você consiga concluir o seu plano, né? Todo o processo migratório tem um plano, assim como o do seu marido provavelmente teve, eu sei que ele tem um perfil muito mais específico, mas existe toda uma construção ali normalmente para um processo migratório. Então, você mostrar que a conclusão dele está mais fácil ajuda também ali na análise do oficial. Isso é bem legal, é bem interessante, porque todo mundo que está aqui provavelmente ouvindo a gente ou vai imigrar, ou já imigrou, ou quer imigrar, né? Então, esse é um tópico interessante. E eu sei que você fala isso, eu acho que eu te perguntei isso, mas como eu misturei várias perguntas, você fala isso nas suas mentorias, mas para a pessoa, é uma pergunta que a gente já recebeu, então eu queria compartilhá-la aqui. Para ela começar a construir o crédito dela, ela precisa já ter pisado nos Estados Unidos, ela consegue fazer tudo sem nunca ter ido para os Estados Unidos. Como que funciona um pouquinho disso? Ela não precisa ter pisado aqui, ela não precisa nem ter visto de entrada no país para começar a construção do credit score, tá? Você precisa ter uma linha de crédito aqui nos Estados Unidos, porque, como eu falei, as linhas de crédito reportam para as agências de crédito que fazem o relatório, que enviam para o FICO, que faz o cálculo. Então, você tem que ter uma linha de crédito, mas existem diversas formas de você e diversos tipos de linhas de crédito diferentes que você consegue adquirir ainda estando no Brasil. Dentro da mentoria, a mentoria ela tem. Vou misturar agora que eu acabei não respondendo na outra pergunta. A mentoria ela tem trilhas gravadas, então ela tem alguns módulos gravados, e nós temos encontros ao vivo para tirar dúvidas mensalmente. E um grupo de suporte, dentro desse grupo de suporte, todos os nossos alunos que têm interesse em começar a fazer essa construção ainda do Brasil, nós auxiliamos, porque é um processo que ele, obviamente, não é uma coisa muito às claras, né? Não é amplamente divulgado, até porque ele precisa de um acompanhamento, você tem que saber o que está fazendo, senão você vai fazer errado. E principalmente, seria muita irresponsabilidade minha se eu saísse falando para todo mundo, você vai aqui, faz uma linha de crédito e começa. Chat GPT. Chat GPT, o Chat GPT, ele vai te dizer, tá? Ele vai te dizer, mas ele não vai te dizer de que forma você precisa construir. Ele não vai te ensinar quais são todas as pegadinhas que tem dentro do sistema, porque o sistema ele não é feito para ser compreendido, ele é feito para que você fique naquela faixa de que sim, você vai ter tudo aprovado, mas não, você não vai ter aquela famoso tudo não terás. Então ele vai te dar o acesso, mas ele vai te cobrar mais caro, porque o sistema foi criado para banco e banco não perde dinheiro. Então a gente precisa entender a regra do jogo para poder fazer com que o sistema jogue a nosso favor. E isso é muito legal. E você tem peraí que eu acho que eu perdi a Bruna. Você tá me vendo aqui direitinho? Tô. Peraí, pronto, voltei. Foi isso mesmo que tinha caído. Mas são os males do mundo moderno, né? Que a internet vem e volta, mas tá tudo certo. E uma outra curiosidade que eu acho assim, isso é super interessante, né? Que às vezes a gente deixa de fazer coisas achando que a gente precisa estar 100% preparado para poder, então assim, eu já tenho que conhecer tudo para poder fazer. Você pode começar de qualquer lugar. Mas aí entendendo, eu gosto sempre de trazer para o nosso ambiente aqui a área da saúde. A pessoa, ela resolveu que ela vai começar essa jornada. Com quanto tempo
Vou tentar fazer um cenário, né? É difícil a gente fazer um cenário, mas eu vou tentar fazer um cenário. Ela vai começar a se preparar para fazer a jornada dela de revalidação de diploma e ela sabe que em algum momento ou ela vai precisar pagar uma tuition, ou ela vai precisar alugar uma casa num distrito muito bom para poder colocar os filhos dela. Independente do que for, ela sabe que nos próximos aí, 1 ano e meio, se tudo der certo e ela for aprovada numa residência de qualquer, seja odontologia ou medicina, que são as áreas que têm essa necessidade de estudo para poder revalidar o diploma, ela sabe que no próximo 1 ano e meio, mais ou menos, ela vai, e hoje ela está no Brasil. Quanto tempo antes ela precisa começar a se preparar para poder chegar e ter minimamente, vamos dizer, lógico, com a sua ajuda, com as pesquisas, com o estudo dela, um bom score para isso não ser um problema nesse processo dela de transição? Então, idealmente, ela começa junto com a preparação da validação, porque aí ela tem o tempo do histórico dela a favor dela. Então, quanto mais tempo ela tiver, melhor. É aquela coisa que muitas vezes as pessoas começam a fazer a validação e ela faz a validação e aí ela depois vai fazer um pleito de um green card. Quando você espera todas as etapas que elas correm independentes, você acaba perdendo muito tempo. Então, você fazer a validação, fazer o pleito do green card, construir o credit score, tudo ao mesmo tempo, vai otimizar, né? Porque você chega lá no final com tudo, eles caminham juntos. Legal. E conta, assim, você já me contou um pouquinho sobre a sua mentoria, mas para a gente poder fechar aqui, que eu acho que a gente contou bastante coisa, mas assim, os mínimos segredos, os mínimos detalhes, é isso tudo que está lá na sua mentoria. Então, fala para a gente um pouquinho o que as pessoas podem esperar, onde que elas encontram mais informação sobre a mentoria. Se você puder falar também o nome da sua página, a gente vai colocar aqui também na descrição, mas para as pessoas irem lá, seguirem, como é que elas entram em contato com você e todas as informações que elas precisam para poder, se elas tiverem interesse em já começar a construir o crédito, que é o que a gente mais indica aqui, o que elas precisam de fazer a partir de agora. Então, se vocês quiserem entender mais sobre como funciona esse sistema, ter mais informações sobre a mentoria neste exato momento, e aí eu não sei quando vocês estarão assistindo, né, esse nosso bate-papo, então pode ser que quando vocês estejam assistindo, a gente esteja com vagas abertas para mentoria. No momento, as vagas, as turmas estão fechadas, teremos lançamento de novas turmas, mas ainda não temos uma data para isso. Vocês encontram mais informações e encontrarão mais informações sobre Credit Score, sobre a mentoria no meu perfil @ABC do Imigrante, tanto no Instagram quanto no TikTok e aqui no YouTube também, que eu falho miseravelmente em subir conteúdo, mas também existe. Então, o ele é o mesmo, é @ABC do Imigrante, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no YouTube. O Instagram é onde eu tenho mais conteúdo, e eu respondo direct, tento responder todas as pessoas que chegam ali, às vezes demora um pouquinho, mas eu tento responder todo mundo, porque eu já estive do outro lado, eu sei a ansiedade que nos gera estar num processo de mudança de país, de mudança de vida. Muitas vezes é um processo que é feito às escondidas, a gente não conta para a família, porque a gente tem medo de que não vai dar certo, então a gente espera as coisas estarem mais redondas, mais concretas, né? Ter mais certezas para poder falar. Então, ele gera muita ansiedade, ao mesmo tempo que você precisa se preparar. É muita coisa na nossa cabeça. Então, eu tento falar com as pessoas porque eu sei exatamente o que é estar do outro lado e não ter com quem falar. Então, podem mandar direct, podem seguir, e aí lá vocês vão encontrar mais informações sobre a mentoria também. Maravilha. Bruna, muito obrigada. Eu acho que tudo que você falou aqui, se tem alguém que não conhece sobre crédito, no mínimo a pessoa vai ficar muito curiosa de ir lá na sua página para poder ver. Eu, particularmente, antes de te conhecer, para mim era uma coisa que eu sabia que existia. E aqui dentro também, conversando com todo mundo, e depois conversando com clientes nossos, alunos nossos, é como se fosse assim, né? Não é nem o elefante na sala, porque às vezes nem é um assunto que é tão tocado, mas é um tema extremamente importante, pouco debatido e que às vezes a gente deixa de lado. E eu acho que hoje a gente conseguiu deixar muito claro a importância de se preparar o quanto antes para poder concluir a jornada, talvez conseguindo encontrar esse equilíbrio, como você mencionou, né? Como é que eu faço a imigração, a revalidação do diploma
e toda essa etapa da jornada do crédito para que a gente consiga fazer uma transição muito suave, ou a mais suave possível, né? Eu acho que muito suave nunca vai ser, mas assim... Nunca vai ser, porque tem muitos aspectos envolvidos, mas eu digo que assim, imigrar é correr uma corrida de obstáculos. Mas você não precisa colocar obstáculos a mais, porque já vão ter obstáculos. Tem saudade da família, tem perda de rede de apoio, tem adaptação à cultura, tem adaptação ao clima, porque muitas vezes você vai para um estado que é completamente diferente. Ah, a Flórida é quente. A Flórida é quente, mas tem temporada de furacão. A gente não tem furacão no Brasil. Ah, Nova York é legal. Mas, cara, neve É bonito na denso. foto e no vídeo, sabe? No dia seguinte, quando fica aquela papa cinza, é ruim sair encapotar filho para ir para a escola, botar um monte de roupa. Então, assim, nós já temos os obstáculos inerentes à imigração que todos vão passar. Não interessa se você tem 100 mil ou se você tem 100 milhões. Você vai passar exatamente da mesma forma. Você vai ter os mesmos perrengues. Mas você adicionar obstáculos que você poderia retirar do seu caminho para você ter um respiro maior, para você ter um começo mais suave, e não fazer isso é quase que assim, é burrice, com perdão do termo, mas você, né, É uma você está. É decisão, uma é decisão, no-brainer, né? Assim, tem que, tem que tem que. fazer. Exatamente. E a gente conversa assim com todas as pessoas. É legal assim que à medida que a gente vai conversando, você ouve as pessoas que passaram por esse processo. Às vezes parece até que é combinado, né? Que a gente tem um script aqui e que todo mundo vai falar a mesma coisa, mas você repete a mesma coisa que clientes, alunos nossos repetiram, que advogados repetiram, porque a jornada é como você falou, independente de qual é a sua realidade, a jornada ela é muito similar e muito próxima. E o trabalho, né, que a gente faz, que você faz, e que eu acho que isso que gerou uma empatia muito boa entre a gente, é o propósito por trás disso, né, que ele foi criado porque você passou por uma situação e você queria ajudar outras pessoas a fazerem isso, e é o mesmo princípio da fundação aqui da MIG, né, então assim, como é que a gente ajuda mais pessoas, como é que a gente alcança mais pessoas e tenta tirar esses obstáculos da jornada delas, ou assim, mantenha os obstáculos normais de uma imigração, mas vamos retirar esses adicionais que você não precisa incluir eles, porque a gente já passou por eles, então, né, no seu caso, você já passou por eles, então agora deixa eu te mostrar como é que é um caminho mais livre aí, né, de pedras e espinhos, assim. Ao invés de ser uma maratona de obstáculos para você chegar no final, você faz um 300 metros rasos de obstáculos, entendeu? Porque Isso. 42 quilômetros pulando o obstáculo, gente, chega uma hora que a pessoa, eu Cansa. acho, cansa. Desistir não desiste, mas demora a você olhar para trás e se orgulhar da trajetória. É Porque isso você mesmo. está sempre. Passou uma coisa, vem outra, passou uma coisa, vem outra, desde o começo, assim, né? Eu acompanho muito, né? Eu tenho muito cliente que é recém-chegado, eu tenho muito cliente que está aqui e é recém-chegado, e aí eu tenho os sortudos que estão no Brasil e que começaram a fazer antes, e ouvir da boca das pessoas, assim, eu tô muito chateado porque eu queria que o meu filho estivesse estudando na escola X, ou na escola Y, ou na escola Z, e eu tentei de todas as formas alugar uma casa nesses distritos escolares e eu fui negado, e agora eu preciso esperar o próximo ano e eu não sei se eu vou conseguir porque eu já estou aqui há 6 meses e eu não tenho pontuação de crédito ainda. E daí ver essa construção ser feita e chegar lá no final de 6 meses, né? E antes até eles falarem, tá subindo, consegui, eu Deu sou certo, alguém, né? eles estão me vendo. E é muito bom, é muito. Mas Eu, muito satisfatório, quanto né? eu, enquanto advogada, tive muitas alegrias trabalhando. Eu trabalhava muito com preventiva, eu não gostava muito de contencioso, tanto que eu fui para a área de contratos, né? Porque o que está escrito tá escrito, é mais fácil. Eu digo que a gente escreve um contrato preparado para a guerra e visando a paz, mas preparado para a guerra para que não tenham problemas, né? Esteja tudo escrito ali. Mas eu nunca me senti tão realizada enquanto profissional
como eu me sinto hoje em dia, vendo de fato a diferença na vida de cada uma dessas pessoas. Isso é muito legal. É o mesmo impacto que a gente vê aqui, né? Uma jornada que ela é longa, talvez a nossa aqui seja mais longa, né? Um pouco do que a Sim. sua, mas o retorno que a gente recebe sempre é positivo. E o que é legal, e eu já falei isso também aqui várias vezes, e talvez você tenha a mesma sensação que eu tenho, quando você conversa com a pessoa, você vê o que ela quer, você sabe se ela vai conseguir ou se ela não vai, porque sempre depende muito dela, né? Sim. Então, você vê aquela pessoa que você viu que ela tá batalhando muito por aquilo e que ela tem um propósito muito grande atrás daquilo, na hora que ela conquista, eu acho que talvez é o que eu falo, é o que vale todo esse esforço e tudo isso que a gente constrói aqui no dia a dia, né, nas mentorias e nos produtos e tudo que a gente entrega. Então, o give back que a gente tem, ele é muito natural e ele é muito satisfatório, né? É muito bom. De fato, é muito bom. E ver que estamos construindo uma comunidade de imigrantes aqui brasileiros que me parece muito diferente de outras levas de brasileiros que vieram antes. É muito satisfatório. Bom. Bruna, então só tenho a te agradecer. Obrigado por ter tirado esse tempinho na sua agenda para a gente bater um papo, conversar, disseminar conhecimento, né? Assim, eu volto a dizer, eu repito muitas coisas aqui, mas se a gente puder impactar uma pessoa que seja com essa nossa conversa positivamente, né? Eu me dou por satisfeita, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas, ou pelo menos ligar aquela luzinha na cabeça que podia estar apagada na vida aí de algumas pessoas, de que isso aqui é uma jornada que elas precisam de começar, elas precisam se preparar, e elas têm com quem achar esse conhecimento e com quem se preparar para isso. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, e é isso. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra estar aqui, um prazer muito grande estar compartilhando conhecimento, né? Tem uma frase que eu gosto de usar bastante, que é conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas, ou pelo menos a trazer à tona um tema que muitas vezes fica esquecido e que a hora que ele não é lembrado de uma forma muito agradável, porque você está precisando dele para ontem e aí já é tarde demais para o primeiro momento. É isso mesmo. Então, obrigada, Bruna. Espero que em breve a gente marque outra conversa, que eu tenho certeza que a gente tem muitos e muitos assuntos para poder discutir e compartilhar aqui com as pessoas. Com certeza, conta comigo, estou sempre disposta aqui. Tchau, tchau.